Saudações a todos e a todas. Esse nosso encontro de hoje é para discutirmos um pouco do contexto no qual surgem as ideias de reforma sanitária e de construção do Sistema Único de Saúde, que é a expressão maior da política de saúde do Brasil. É importante destacar que o SUS e a política de saúde brasileira, elas surgem num contexto de redemocratização do país, com base fundamentalmente nos princípios que estão localizados na chamada Constituinte Cidadão, ou seja, a Constituição Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil, de 1988. Bom, isso é só história? Não, isso não é só história, porque este é um período que mundialmente várias coisas estão acontecendo. E esse contexto mundial vai ter como centro de sua discussão a ideia de que há uma crise do estado de bem-estar social, o welfare state, como usualmente se encontra também na literatura. Bom, o que se está discutindo então? A questão central é se há ou não a possibilidade de ampliação das oportunidades, dos acessos, dos direitos, ou seja, se há possibilidade da estrutura de Estado nacional manter essa função fundamental da política pública de caráter social, principalmente, que é a sua função de redistributividade. A política pública, uma das características centrais dela é que ela cumpre essa função de distributividade numa sociedade. No estado de bem-estar social, qual é o fundamento? O fundamento é ampliar ao máximo essa distributividade no sentido de tornar a sociedade mais igualitária, ou seja, reduzir as iniquidades. A política de saúde no Brasil, ela vem com este fundamento de ser uma política universalista, gratuita, que incida sobre a redução das iniquidades, que seja de livre acesso à população, enfim. Dentro desta ideia, não é, que naquele período surge com bastante força no Brasil, que é a ideia de fazer com que o nosso país também pudesse, ao menos, se aproximar de um, mesmo que não completamente, não é, mas de um estado de bem-estar social, ou seja, há naquele momento, né, na década de 80, todo um clamor social no sentido de democratização do país, tanto no que se refere à questão dos direitos civis, das liberdades de organização e expressão, enfim, mas também há um conjunto de movimentos por demandas relacionadas ao acesso a serviços. E o campo da saúde vai ser precursor nesse aspecto, né? É nesse momento que a Zona Leste de São Paulo, que as periferias urbanas do Brasil, os médicos, os profissionais de saúde, os intelectuais, enfim, vão estar reivindicando fortemente que se estruture uma política de saúde no Brasil que não seja aquela que vigia anteriormente, onde só tinha acesso ao serviço de saúde, principalmente no campo da atenção, que era só o que tinha, a assistência à saúde, quem tinha carteira do trabalho, né? Me refiro aqui especificamente àquele período, aquela estrutura que surge a partir do getulismo, que é uma estrutura onde os serviços, a previdência e assistência à saúde estão vinculadas a categorias profissionais específicas, não é? Então, os industriários criam um instituto de aposentadoria e pensão para os industriários e tem lá a carteirinha dos industriários. Depois, ao longo ali, um período posterior, com o surgimento da Lei Eloy Chaves, isso vai virar um sistemão, né, agregando todo mundo que tem a carteira de trabalho.
A Lei Eloy Chaves vai então consolidar o que vem a ser posteriormente o INAMPS, né? Essas siglas que muitos de vocês possivelmente nem tenham ouvido falar, mas que os pais, os parentes, enfim, alguns certamente vai ter uma carteirinha da patronal, uma carteirinha do INAMPS, não é? Mas observem, a política de saúde pré-SUS, ela só atendia quem tinha carteira do trabalho. Quem não tinha carteira do trabalho não tinha acesso ao sistema, né? E quando, então, no advento da Constituição Cidadã, né, e da Lei 8.080, que é a lei que cria o SUS, se começa a trabalhar nesse modelo de política de saúde, cuja inspiração principal é o welfare state, é o bem-estar social. Está se lidando, então, com um paradigma de construção de política pública pautada no bem-estar social. E aí tem uma questão central né, dessa concepção, que é o peso na redução das desigualdades. Bom, por que então é importante fazer essa discussão? Porque nesse período, né, no meados dos anos 80, com as mudanças que vão ocorrendo pelo mundo, há uma espécie de declaração, né, de crise do estado de bem-estar social. Este é um período em que aparece também com bastante força a proposição de, porque o estado de bem-estar social está em crise, nós temos que buscar outra alternativa. E quem vai aparecer como, aspas, alternativa, né? Quem vai aparecer em cena para disputar esse paradigma socialmente construído, teoricamente construído, do estado de bem-estar social? O neoliberalismo. Né? Às vezes as pessoas falam, o neoliberalismo e tal, e, bom, isso não é uma falácia, isso é concreto. Isso tem literatura, isso tem governantes na época, não é? Que assumem a liderança em seus países para a implantação desse tipo de modelo de Estado que, do ponto de vista das políticas públicas, nada mais é do que a ausência do Estado nas políticas públicas. Margaret Thatcher, na Inglaterra, vai ser um expoente desse período, né? Vai provocar, inclusive, em seu país uma retração enorme das políticas e serviços de traço social. E as lideranças mundiais vão construir o que vai ser um texto que vai ser denominado Consenso de Washington. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar nesse documento, que é um documento, então, onde os países ricos se reúnem, né, para propor, né, analisar e propor medidas de combate à pobreza. Ou seja, há uma constatação de um crescimento enorme da pobreza mundial e os países ricos vão se sentar para construir um documento que, segundo eles, incidiria sobre a redução da pobreza, reduziria a pobreza. Esse documento é considerado o texto, né, que explicita esta tentativa de implantação do neoliberalismo como abordagem da questão social no mundo inteiro e também no nosso país. Bom, no meio disso tudo, nós estamos construindo o SUS, né? Então, você tem aí, né, um país onde não existia um estado de bem-estar social, ao contrário disso, existia uma ditadura militar, e em processo de construção de um estado mais próximo de um estado social. E, ao mesmo tempo, você tem mundialmente, não é, os países ricos sentando fogo ou criando grandes esforços, né, e sanções para implantar o neoliberalismo. Bom, daí o que vai acontecer?
na literatura vão surgir inúmeras teses, inúmeros autores para discutir se, afinal, o estado de bem-estar social ele está em crise. Se ele está em crise, o que fazer para superar a crise? E vão aparecer distintas posições que vão estar influenciando o próprio processo de estruturação do Sistema Único de Saúde. Então, alguns autores, digo aqui alguns, né, porque vocês vão ter o texto dentro do sistema para ser discutido com os monitores. Então, eu vou aqui me dar o direito de não citar autor por autor, porque eles estão lá. Então, alguns autores vão dizer que não há uma verdadeira crise, que o que há é uma mutação da natureza do Estado. E aqui é importante localizar um autor específico, que é o Manuel Castells, que vai trabalhar com a ideia de que não só o Estado sofreu uma mutação, mas como toda a sociedade sofreu uma mutação, né? Vai estar trabalhando com a ideia de sociedade em rede, e por consequência Estado em rede. Isso vai ter muitas repercussões, inclusive nas conjunturas que nós estamos vivendo mundialmente hoje, incluindo aí a questão dos refugiados e das disputas nacionais. Então, a afirmativa é: não há uma crise, há uma mutação. Bom, se há uma mutação, precisamos ver que estado é esse que está surgindo dessa mutação. Uma outra, mais de caráter gerencialista, vai dizer que o problema não há uma crise. O que há é uma crise de caráter jurídico, de caráter financeiro-fiscal. A crise não é da estrutura jurídico-política do Estado, não é do Estado como representação, o Estado de bem-estar social. É uma crise de caráter financeiro-fiscal. E, por consequência, né, o tipo de proposição que vem é aumentar impostos e trazer esses impostos para a área da saúde. Aqui no Brasil, especificamente, nós tivemos ao longo de vários anos o CPMF. E esse, acho que quase todos vocês já sofreram os efeitos dele, que é essa ideia de, bom, se há uma crise dentro de uma política específica, dentro de um setor específico de atenção à questão social, como é o caso da saúde, você precisa, então, taxar mais as populações, né? Você precisa captar mais dinheiro. E criam-se impostos ou outras alternativas. Então, essa é o segundo, né? A segunda marcação sobre a discussão da crise. Só que esse vai dizer, sim, há uma crise. E a crise é de natureza financeiro-fiscal. Por isso, vai ter uma proposição efetiva. Uma terceira tese vai dizer que a crise é uma crise de gestão. Vejam que interessante. Esses autores vão trabalhar com a ideia de que há uma burocratização excessiva dentro do Estado, né, de bem-estar social e de suas políticas por consequência. Então, vai ter como um dos centros de proposição para superar, né, isso que dizem ser o principal motivo da crise, estratégias como, por exemplo, a questão da descentralização. Porque a ideia de que é muito burocratizado, ela está bem junto, né? Bem imbricada na ideia de que burocracia e centralização, né, são irmãos gêmeos, são gêmeos siameses. Então, é a ideia de que a crise ela é principalmente produzida por centralização e burocratização, né? Vejam que interessante, né? Pensar que essa tese, por exemplo, os autores que discutem essa tese, que vão buscar alternativas de superação a esse problema, né,
eles vão estar também inspirando a estruturação do SUS. Lembram, o SUS é um sistema único de saúde descentralizado. Ele é universal e é descentralizado. A forma de gestão do SUS, ela é descentralizada, como vocês vão ver nos textos que estão elencados para a disciplina. A quarta tese é uma tese que vocês também já devem ter convivido com ela no dia a dia, que é uma tese que diz assim: essa coisa de bem-estar social não serve para nada, pobre gosta de mamar na teta do Estado, né? Bolsa Família, então não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Esse tipo de afirmativa, ela está ligada ao campo de autores, principalmente a esse campo de autores, que vai dizer que o estado de bem-estar social não é eficaz, que por consequência, as políticas públicas que lidam com a questão social, que buscam a redução das desigualdades, né, não são eficazes. E aí, bom, esse tipo de argumento vocês já devem ter visto inúmeras vezes, quando, ao contrário desses argumentos, o que os textos que vão trabalhar com a avaliação das políticas públicas, principalmente as de traço social, vão estar demonstrando, é que sim, funcionam, e funcionam muito bem. Mas esse argumento, então, que é a tese 4, vai dizer que o estado de bem-estar social está em crise porque ele não tem eficácia social, ok? E é com esse argumento que na Europa Central, por exemplo, vão se reduzir as políticas de renda, de renda mínima para pessoas que não têm emprego e outros quantos apoios, né? A crise de habitação que acontece na Espanha também está dentro do contexto dessa discussão, né? É um momento em que a gente está lidando aí com pelo menos um período de 20 anos, de 2 décadas, a bibliografia essa que está no texto da Sônia Drive e Vilnez Henriques, vai pegar um período de uns 20 anos. Então, nesses 20 anos, vários governos foram alterados, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, e vários deles retiraram direitos sociais e fecharam programas, né? Ao longo do tempo, uns países reverteram, outros não, enfim. E a quinta e última tese é uma tese também bastante importante para pensarmos nos nossos dias, que é uma tese que vai dizer que a crise do estado de bem-estar social, a crise desse tipo de estado que vai buscar a ampliação do bem comum, é uma crise de legitimidade e baixa capacidade de resistência à opinião pública. Vejam que interessante. Crise de legitimidade. Porque governo serve para nada, funcionário público é preguiçoso, vamos ver o que mais. Político é tudo a mesma laia, né? Esse tipo de fala, esse tipo de clichê, é um clichê típico de quem tenta tirar a legitimidade do Estado como um espaço de provimento, como um espaço de redução de desigualdades. Mas isso é tão forte mundialmente que acaba entrando como uma das teses de discussão da crise do estado de bem-estar social, que vai impactar diretamente na estruturação de políticas públicas. E o outro aspecto dessa tese, que além da crise está relacionada à questão da legitimidade, mas também da baixa capacidade de resistência à opinião pública. Norberto Bobbio, se eu não estou enganada, dizia: não existe opinião pública, o que existe é a opinião publicada, né? Então, tentem imaginar, por exemplo, como que as opiniões publicadas tratam o Estado, tratam aquilo que é serviço público, como tratam as instituições públicas.
Há um tempo atrás, havia aqui na URGS uma especialização coordenada pelo professor Ronaldo Bordim, inclusive, que era uma especialização de comunicação em saúde. Foi a primeira do Brasil. E um dos trabalhos que eu orientei nesse curso era análise de jornais impressos. E nós pegamos um ciclo enorme, assim, se eu não estou enganada, 5 anos de jornal, Correio do Povo e 0 Hora. E a discussão era quando a notícia é saúde no jornal impresso, né? E, gente, foi um negócio estarrecedor. Saúde só aparecia como notícia quando era problema. Ou seja, tal município não fez a vacinação, aconteceu alguma coisa terrível em algum hospital, né? Então, aparecia quando era coisa ruim, aparecia quando era movimento de trabalhadores do setor, alguma greve, alguma paralisação, que houveram bastante naquele período, ou aparecia como matéria paga, né, como publicidade, porque os governos, né, que ocupam as estruturas de Estado, eles são grandes financiadores das mídias comerciais, né? Isso é público e notório. Gastam muito dinheiro com publicidade. Por que gastam muito dinheiro com publicidade? Porque eles precisam ter resistência à opinião pública. Observe, o que se fala no SUS? Qual é o senso comum que circula em relação ao SUS nas mídias comerciais? É a fila, é a falta de leito, é o descaso, é a sujeira e assim vai. Eu não estou aqui dizendo, longe de mim, que não exista falta de leito, que não exista algum tipo de mau atendimento. Mas quando se fala diretamente com o usuário do Sistema Único de Saúde, aquele que frequenta o posto de saúde, aquele que hoje consegue ter, inclusive, assistência domiciliar, se necessário, ele não fala mal do SUS. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que deixaram de pagar seguro-saúde depois que foram morar em locais onde existia um serviço de atenção primária à saúde estruturado. Bom, esse era o sonho do SUS, ou seja, ter uma política de saúde onde todo cidadão, independente de posição econômica, social que ocupe, pudesse ser atendido. Recomendo para vocês aqui um filme chamado Invasões Bárbaras. É um filme muito legal, vocês vão gostar de assistir, é um filme sensível, bonito, enfim, mas que tem bem essa questão como centro, né? Quer dizer, alguém adoece, é um professor universitário adoece muito. E ele vai para um hospital, né? Ele é canadense, e ele vai para um hospital que é dentro dessa ideia, né? A política de saúde do Canadá, o Canadá tem um sistema único, ou seja, todo mundo que adoece vai para o mesmo sistema, sem distinção do presidente ao operário, né? E o filme lida com essa situação. Ele interna e vem visitá-lo o filho dele, que mora nos Estados Unidos, que tem um outro tipo de modelo de Estado e de política, que é um Estado liberal, ou seja, não há sistema, não há política pública coordenada pelo Estado para redução de desigualdade. Não há isso, é caridade. Né? Quem pobre que adoece é atendido pela caridade, que é o Foucault, inclusive, tem um trabalho bastante interessante quando discute o nascimento da clínica, onde ele vai localizar que as primeiras instituições de atenção à saúde foram essas vindas das religiões, né? Então, desse campo da caridade, antes de virarem instituições públicas, ou seja, ligadas à estrutura de Estado.
Bom, então o SUS está sendo discutido, implantado, enfim, nesse contexto. E essas ideias vão todas estar disputando permanentemente no processo de construção do SUS, né? Tanto que o processo de estruturação da política de saúde no Brasil passa a ser conhecido como movimento de reforma sanitária, né? Porque todas essas ideias aqui imbricadas, essas 5 teses, vão estar disputando, não é, a configuração do Sistema Nacional de Saúde, que até então tinha um modelo, né, hospitalocêntrico, só para quem tem carteira de trabalho, né, a saúde pública era reduzida à questão da vacinação e da vigilância sanitária, não se falava em atenção primária à saúde, e aí há várias siglinhas ao longo dessa história que vão estar nos textos também, né? Vocês vão ouvir falar em ações integradas de saúde. Eu sou desse tempo das ações integradas de saúde, nem conto para vocês. Do SUDES, que antes de ser SUS foi SUDES, Sistema Único e Descentralizado de Saúde, e outras mais, né, que vão compor o ciclo histórico de construção do SUS que nós temos hoje, ok? Então, essas teses, essas 5 teses vão estar sempre ali permeando, né? O que a gente vai querer? A gente vai querer um sistema 100% público, é um sistema misto, é um sistema único mesmo, como no Canadá? Qual é o modelo? Né? É um modelo americano, por exemplo? Há quem defenda isso, ainda hoje, né? Não à toa, nós estamos num tempo em que existe um movimento nacional em defesa do SUS. Então, o que ocorre, né? No contexto da discussão da crise do welfare state, do estado de bem-estar social, vai se chegar a uma proposição que eu vou me permitir aqui chamar de governança, que não é um termo meu, mas é um termo absolutamente discutido, debatido, enfim, no campo da literatura. Há vários autores que falam sobre isso. No campo das ciências sociais temos aí, né, a Marta Aretti, o Elie Diniz, o Eduardo Marques, o Leonardo Abruzzi, a Aveline, enfim. Mas o fundamental é caracterizar, né, que vai se chegar em toda essa discussão onde estão sendo tensionados, por um lado, né, os que propõem a perspectiva neoliberal, ou seja, a ausência de políticas públicas, e os que estão propondo buscar soluções para a manutenção dessa perspectiva de bem-estar social, do Estado como um ator principal na constituição na construção do bem-estar social. Nesse sentido, o que vai acontecer, né? Governança vai ser a capacidade do governo promover aspectos da pauta de problemas do país através da formulação e da implementação de políticas públicas. Ou seja, capacidade do governo de tomar decisões ágeis e sustentar suas políticas, gerando adesões e condições para o desenvolvimento de práticas cooperativas. Ou seja, o que se tem é firmar, é buscar consolidar e construir concretamente, na prática, uma ideia de que público não quer dizer necessariamente estatal. Até então, né, toda a discussão tendia a caracterizar público como estatal. E esse novo paradigma, vamos chamar assim, que surge a partir da discussão da crise ou não crise do estado de bem-estar social, vai consolidar uma outra ideia de público, né? É público, não necessariamente estatal. Então, rompe com uma perspectiva de discussão estatizante do período anterior, né? Por que isso? Porque a ideia central do ponto de vista da gestão é a ideia de que eficiência, eficácia e efetividade, termos que eu já referi anteriormente,
são valores democráticos. Repetindo, eficácia, eficiência e efetividade não são apenas tarefas de gestão, são mais que isso. Eficiência, eficácia e efetividade são valores democráticos potencializadores da distributividade e vão representar não só uma função de gestão, mas vão representar um compromisso ético entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, que passam a compor, nas relações entre si, entre Estado, mercado, Estado, sociedade civil, mercado, sociedade civil, mercado, enfim, passam a compor esse grande campo daquilo que é público, não necessariamente estatal, mas público. Então, eficácia, eficiência e efetividade são valores democráticos de potencialização da distributividade, que é a função essencial das políticas públicas, no nosso caso particular, da política de saúde, não é? Então, o que vai se consolidar nesse período imediatamente posterior à bibliografia que está sendo revista no texto da Sônia Dreig e do Vilnez Henrique? Vai se consolidar uma perspectiva de gestão onde o movimento de descentralização, flexibilização, protagonismo civil, que são 3 pilares, observem como dá quase para ver aí Estado, mercado, sociedade civil dentro dessas 3 categorias, descentralização, flexibilização e protagonismo civil, envolvendo necessariamente processos de circulação, articulação, participação e cooperação. Circulação aqui, observem como é importante esse termo, A própria questão do livre acesso às informações produzidas pelo sistema, da transparência na prestação de contas, na circulação do conhecimento como um todo, Além desse aspecto de um mesmo indivíduo poder tomar parte de vários tipos de serviços diferentes, poder também circular entre os serviços à medida em que há um processo de articulação dos diferentes serviços prestados, das diferentes ações das políticas públicas. Participação e cooperação se referindo não apenas à participação da sociedade, a cooperação entre os entes organizados institucionalmente, enfim, no sistema, mas também a cooperação como modo fundamental de organização do trabalho, ou seja, o tipo de trabalho proposto, não só da força de trabalho que vai compor essas políticas públicas, mas também interinstitucional, intersetorial, interprofissional, vai estar sempre pautada nessa ideia de cooperação. Então, cooperação, articulação, circulação e participação. São os 4, então, pilares desse movimento de gestão, a gente poderia até dizer gestão contemporânea, mas eu não vou fazer isso, porque neste momento nós entramos num outro ciclo de organização mundial, organização do mundo em que vivemos, em que retorna fortemente uma tendência à proposição do neoliberalismo, ou seja, uma tendência à redução de direitos sociais, à redução de políticas públicas, principalmente para as populações mais pobres. Então, nós temos aí, nesse momento, um contexto de crise mundial, poderia-se dizer, ou também outros vão chamar de mutação, que é o caso do Manuel Castells, mas um contexto de reefervescência, mais ou menos como há 2, 3 décadas anteriores, quer dizer, de rediscussão de tudo.
né? Então, eu vou parar por aqui, porque alguns dos textos que estão indicados vão localizar para vocês essa discussão que nós tivemos aqui, aplicada à construção do SUS. Então, nós vamos ter ali 3 textos que vão estar fazendo o balanço do processo de implantação do SUS e já avançando na proposição de que o leitor, né, possa também identificar os desafios que estão postos à nossa frente no sentido de consolidar mais ainda e no sentido, quiçá, de garantir que o SUS se mantenha como centro, né, como a expressão máxima da política de saúde no Brasil. Então, eu me despeço de vocês aqui, espero ter contribuído para a formação de vocês e levantado algumas lebres, algumas inquietações que vão ser muito importantes para a construção do fórum, para os tutores e para a nossa próxima interlocução em vídeo. Muito obrigada, boa noite, boa tarde e bom dia.